Você conhece algum médico que tem aí 65, 70 anos ou mais e ainda está ali trabalhando ativamente? Pois é, provavelmente não é isso que você quer para sua vida. Então, o que você precisa fazer a partir de agora para garantir que quando você chegar lá na frente, você consiga manter o seu padrão de vida sem depender exclusivamente do seu trabalho? Olá, seja bem-vindo a mais um Fala Med, o podcast da sua jornada médica, e hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que preocupa muito vocês médicos. E a pessoa que eu trouxe para falar sobre esse assunto é um cara que tem muita bagagem, muito know-how para falar verdadeiramente sobre isso, que já ajudou várias famílias, inclusive, a atingirem essa liberdade financeira para conseguirem aproveitar a jornada, principalmente lá na frente. E o nosso convidado de hoje é o Evair Fonseca. O Evair é planejador financeiro lá do Grupo Santinoni. Quanto tempo você está lá já, Evair? Vai fazer 3 agora em outubro. 3 anos em outubro. 3 anos. Planejador financeiro sênior, né? Dentro do plano de carreira que a gente tem. Exatamente. Você está beirando ali um especialista, né? Muito bem, parabéns, viu, pelo trabalho. É contador certificado pelo Conselho Regional de Contabilidade, formado em ciências, óbvio, né? Exatamente. Formado em ciências contábeis e tem MBA em gestão comercial pela FGV. 5 anos já de experiência em planejamento financeiro. Obrigado, viu, Ivar, pela presença, pelo tempo. Esse é um assunto que preocupa muito os médicos, né? A galera faz parte do planejamento, esse é o nosso quarto pilar ali, né? Que a gente estrutura para os médicos, mas geralmente os médicos eles têm uma preocupação real com essa perspectiva de longo prazo. Porque, às vezes, a pessoa que entra num processo de começar a trabalhar para formar reservas, para se estruturar, reserva de emergência, viagens, aproveitar a vida, enfim, construir família, comprar imóvel, enfim, várias coisas, acaba ficando um pouco perdida com relação à questão de longo prazo, né? E como fazer isso. E esse é o assunto desse podcast de hoje. Como que a gente pode ajudar esse médico a se organizar financeiramente para chegar lá na frente e conseguir manter o padrão de vida sem depender de plantão, sem depender de ficar tendo que trabalhar para manter o padrão de vida, né? Ô Evair, então, como você vê esse assunto para os médicos hoje, que chegam lá no Grupo Santinoni, você acha que esse é um assunto que realmente preocupa esses profissionais? Qual é a fase que eles estão? Conta um pouquinho sobre essa experiência e por que você acha que esse é um assunto relevante lá para a gente falar sobre isso com os médicos hoje? Ô Felipe, depende bastante do perfil do cliente. A maioria dos médicos que aparecem lá no escritório, né? Alguns nem se preocupam tanto assim com longo prazo. Na verdade, é uma preocupação ou tardia demais, porque ele chega ali preocupado porque tá ficando com 40 anos, 50, ou já tá na casa dos 60 e não tem nada preparado, só o INSS. Ou ele tá tão preocupado com as finanças pessoais e equilibrar o padrão de vida dele, pagar as contas, que isso daí para ele é uma coisa tão distante que não faz nem sentido pensar. Ele acha que é uma coisa muito complexa, muito difícil de fazer, sabe? Então, o trabalho que a gente faz é basicamente, primeiro, a gente organiza a vida dele, porque daí ele consegue visualizar isso daí de uma forma mais realmente factível, objetiva. Falar, é uma coisa que eu preciso planejar e que dá para ser feito, tem uma pessoa para me ajudar, eu vou conseguir fazer. E colocar dentro do padrão de vida dele. E aí vai depender do momento de vida de cada um. Tem um exemplo muito legal, que é uma médica que tem lá na minha carteira de clientes, que ela é de 99. E ela já chegou com um cenário que tinha um pouco de dívida, a gente já trabalhou para ir resolvendo. Só que durante todo esse período de 2 anos que ela está conosco, ela já estava investindo para a aposentadoria dela. Então, durante esses 2 anos, ela já está contribuindo exatamente aquilo que ela precisa contribuir, que ela precisa investir para manter o padrão de vida que ela tem hoje. Sem ela perceber, digamos assim, de forma ativa, ela pensar, tipo, nossa, tenho que... Não foi intencional. Não foi tão intencional assim. Ela praticou a organização que a gente direcionou ela a fazer e já estava incluso como uma necessidade que ela tem. Ela entendeu aquilo ali. Mas não é algo que ela despende energia do mês dela para fazer.
E assim como é que ela tem bastante tempo, né? Então ajuda muito. Que ela é mais nova, você que quer ela é dizer. mais nova, então... O tempo que ela tem é o tempo até chegar nessa data de até aposentadoria. chegar nessa data de aposentadoria. Ou seja, então quanto mais cedo o médico olhar para isso, mais eficiente esse planejamento de longo prazo. Se ele quisesse aposentar numa idade tradicional aí de 65 anos, porque como o patrimônio é dele, ele pode aposentar com 50, depende do objetivo. Não, entendi, mas o que eu quis dizer é o seguinte, quanto mais cedo uma pessoa inicia esse projeto de planejamento para longo prazo, melhor. Melhor, você potencializa muito ali os juros compostos, né? E é interessante a gente falar disso daí, porque a gente está acostumado com o modelo de aposentadoria do INSS, ou de aposentadoria de funcionário público, que você tem ali alguns benefícios, enfim. Só que é diferente quando a gente vai fazer um investimento para construir um patrimônio e viver desse patrimônio no futuro. Porque é ali você que vai montar e você vai depender única e exclusivamente de você. Você não vai depender que uma instituição pública funcione bem ou que, enfim, qualquer outra questão conspire a seu favor, certo? Você vai criar essa estrutura do zero. Você vai conseguir fazer aquilo ali. E você vai ter uma liberdade muito maior para você poder moldar essas variáveis de quanto que eu tenho que receber, por quanto tempo, porque tem algumas modalidades que você pode escolher no seu planejamento. Às vezes você quer receber isso aí para sempre e deixar como herança depois para os seus descendentes, ou simplesmente usar tudo. Esses são os tipos, né, de aposentadoria. Mas vamos voltar um pouquinho, Ivar, e falar um pouco mais sobre o momento certo, porque eu acho que isso é uma informação importante, né, que o médico talvez ele não tenha essa clareza do momento certo dele começar a investir em aposentadoria. Na sua opinião, qual é esse momento? O momento ideal para o médico se preocupar primeiro é o quanto antes. Mas para ele começar a investir na sua aposentadoria, na sua independência financeira, seria depois que ele organizar o seu orçamento, esse orçamento estiver seguro e ele tiver uma estrutura dentro desse orçamento para ele aproveitar ao longo do caminho. Quando você fala dele ter uma estrutura, vamos esclarecer um pouco melhor isso, né? Por que é importante ele ter essa estrutura primeiro no orçamento? Ele não... eu tenho um dinheiro sobrando, eu já vou começar a investir agora. Isso daqui é um investimento para longo prazo? Meu primeiro investimento eu vou fazer. Então, essa estrutura ela vai ajudar muito, não só o médico, mas todas as pessoas, né? Porque o investimento de longo prazo, a gente pensa que daqui 5 anos pode acontecer muita coisa. Inclusive coisas que não são 100% externas. Porque quando a gente fala de riscos que podem acontecer, a gente acabou de sair de uma pandemia aí faz 4, 5 anos, mas você pode ter vontade de viajar e você tem lá 20 mil reais investidos numa previdência ou em algum investimento que era para aposentadoria e você está 5 anos sem viajar, sem fazer nada. Você vai lá e, como você diz, né, você vai lá e chuta o balde, saca seu investimento e faz a sua viagem. Só que esses 5 anos, na hora que você analisa e faz a conta, ele custa muito caro. Você ter... Porque daí esses 5 anos você não investiu quando você sacou, né? E os juros compostos, ele acaba fazendo muita diferença. 5 anos, ele acaba fazendo muita diferença. Lá no futuro, daqui 20, 25 anos, 5 anos pode significar você dobrar seu patrimônio. Com renda fixa, eu não estou dizendo assim, você ser o Warren Buffett da vida, né? Então, essa estrutura para você conseguir viajar, para você ir para o restaurante, presentear alguém na formatura, seu filho, faculdade, esse tipo de coisa, ela vai ajudar você a não mexer na sua aposentadoria, a você esquecer ela lá, né? Você ganhar o tempo a seu favor. Deixar ela realmente aplicada para a aposentadoria. Exatamente. E aí, quando a gente fala aposentadoria, a gente não está dizendo um plano de só aposentadoria. A gente está falando de uma estrutura de investimento relevante para que esse médico possa atingir os objetivos dele lá na frente, sejam eles quais forem, né? E manter esse padrão de vida. Mas eu entendi assim, então, pelo que você falou, só para elucidar isso um pouco melhor, ver se foi isso mesmo que você quis dizer. Esse médico, ele precisa ter uma estrutura intacta do orçamento do padrão de vida dele atual. Então, por exemplo, ele já tem algumas estruturas financeiras que ele vai precisar usar de investimentos para planos de curto e médio prazo.
Mas ele também pode começar a fazer essa estrutura de investimentos de longo prazo. Porém, se ele não tiver condições de organizar isso primeiro de curto e médio prazo, se ele começar esse plano de longo prazo, de investimentos de longo prazo, ele pode ficar refém disso para resolver problemas de curto prazo, como, por exemplo, você falou, a viagem, e ter que sacar esse dinheiro, né? Por isso que a gente chama o quarto pilar de balde, né? Porque toda hora tem alguém querendo chutar o balde e trazer o dinheiro para curto prazo. Cara, explica só rapidamente para os ouvintes quais são esses 4 pilares que a gente organiza dentro desse orçamento para ele ter essa estrutura. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. Então, Rapidamente, não precisa... O primeiro pilar é a organização financeira. É você ter esse orçamento que vai te dar uma clareza de como vai ser seu mês e como que você deve alocar ali os seus recursos, tá? O segundo pilar é você deixar esse orçamento seguro. Então, ele vai depender cada vez mais de você, porque ele está com ali uma estrutura que, se acontecer imprevistos ao longo do caminho, você vai conseguir seguir o orçamento mesmo assim. E aí vem o terceiro pilar, que é o pilar mais legal ali, que é os seus objetivos de curto e médio prazo, que é justamente isso que a gente estava falando, né? A gente sacar o dinheiro do investimento ou pegar o dinheiro ali do longo prazo para saciar uma vontade no curto, médio prazo, gera até uma frustração depois. Sem dúvida. Porque daí você sente que não está saindo do lugar. Não fez direito, né? Eu investi, mas não investi. Né? Eu estou conseguindo investir R$4.000 por mês. É que o brasileiro, de uma maneira geral, fazendo um adendo aqui, ele tem uma visão equivocada sobre investimento, né? Para ele, o que sobra no orçamento é investimento. Uhum. Mas, na realidade, esse investimento que sobra, e aí que entra o terceiro pilar, que são os objetivos de curto e médio prazo, nem sempre foram bem calculados. Então, a pessoa, por exemplo, ela tem uma sobra no orçamento ali de 3, 4 mil reais. Um exemplo, tá? Todos os meses. E aí ela está guardando esse dinheiro ali. Na cabeça dela, isso é um investimento. Mas existe um objetivo para com o dinheiro. O dinheiro, ele é um meio, ele é um veículo para a gente atingir os nossos objetivos. A gente precisa ter clareza quais são esses objetivos. Então, se eu quero fazer uma viagem no final do ano e eu estou guardando 3 ou 4 mil pensando em investimento, esse investimento provavelmente é um investimento para a viagem. Né? A gente só precisa ter essa clareza. E geralmente o brasileiro não faz isso com uma segurança tão grande, com uma certeza tão grande. E é isso que gera essa frustração que você comentou, né? Isso, na verdade é até incomum uma pessoa que faça isso daí. É mais comum eu falar, eu guardo R$4.000 por mês. Por mês, Aí dá... É mais incomum a pessoa não guardar, você diz? É mais comum ela falar que guarda, por exemplo, guardo R$4.000 por mês. Dá 2 anos, você tem que ter mais de R$40.000 investido. Sim. E a pessoa tem menos. Entendi. Por quê? Porque ela sacou, mas como ela tá guardando, ela sente como se tivesse tudo bem. Eu tô investindo esses R$4.000 por mês, mas na verdade ele não tá ficando lá. Entendi. Entendeu? E na sua opinião, Evair, quais são os riscos, né, de se adiar essa estrutura para a aposentadoria até ela virar uma urgência, por exemplo? Um dos maiores, eu acho que até o pior risco é você ficar preso ao seu trabalho sem você poder falar que você está trabalhando por opção, digamos assim. Não que os médicos não gostem do que fazem, a gente não gosta do que faz, mas vai ter um momento que a nossa força de trabalho não vai ser a mesma de hoje. E é diferente você depender de trabalhar para poder pagar tudo do que você fazer aquilo ali. Que é o caso que eu falei no começo. Um complemento, exatamente. Então esse daí é um dos principais riscos. O outro risco é mais uma questão estratégica também, né? Porque tem até um gráfico que recentemente viralizou, enfim, que desde 1971 a nossa produtividade, a quantidade de trabalho não tem mais uma correlação positiva com a remuneração. Ou seja, eu trabalhar mais não necessariamente quer dizer que eu vou ganhar mais, por causa do poder de compra. Em 1971 foi quando acabou o padrão ouro, por exemplo. Ou seja, a inflação no mundo inteiro, não só no Brasil, né, começou a correr mais rápido. Então, se você não for estratégico, às vezes você tem um consultório ou uma empresa e pensar ali no seu equity, como que você vai manter esse padrão de vida colocando a inflação nessa conta, você pode até ter uma renda no futuro, mas ela não pagar o mesmo padrão que você tem. Cara, vamos falar um pouco mais sobre isso, porque é um assunto interessante. Uhum.
O que você falou foi o seguinte, só para eu entender. Você falou que uma pessoa, mesmo que ela trabalhe mais, não necessariamente ela ganhe mais. Exato. Mesmo ela tendo um valor mais alto de receita. Às vezes sim, porque se essa receita não acompanhar a Inflação. economia, a inflação, ela tem uma sensação de que tá ganhando mais, e realmente, assim, no número bruto tá. Mas real, de consumo, a escola dos filhos, tudo aumentou mais do que o salário da pessoa. Entendeu? Então, isso daí, principalmente quando o médico ele tá numa posição de empresário, ele saber acompanhar essa onda é muito, muito importante, porque daí ele vai conseguir a renda que ele tem hoje, ele já tá pensando na inflação, mas principalmente do futuro, né? Porque aí é onde a gente precisa colocar na conta também a inflação. E hoje é muito estratégico, né? O médico, que a gente tem visto vários casos lá no escritório, de médicos trabalhando menos e ganhando mais, né? Exatamente. Porque estão trabalhando com uma visão de empresário, não só de médico atendendo, né? Tem uma estrutura que ele começou a seguir, mesmo que ele seja a única pessoa da empresa dele, ele consegue ter resultados bem relevantes, né? A gente falou sobre isso no podcast umas 2 semanas atrás também, com né? o Fábio. A parte estratégica. Exatamente. Mas aí é mais fácil do médico ter, porque o controle está com ele. Agora, quando ele é um funcionário público ou trabalha para um hospital, a gente está vendo, inclusive, o governo tentar, porque é de interesse do governo subir a faixa de isenção do imposto de renda, por exemplo. Mas eles não estão conseguindo tecnicamente, certo? Por conta de arrecadação, enfim. Agora, a correção do salário do médico, a correção do valor do plantão, com cada vez mais gente formada, como vocês conversaram no podcast ali com o Fábio. E também a questão da correção da inflação mesmo, se é um concursado público, você vai ter a correção do seu salário de acordo com igual o de todo mundo, né, anualmente. Ele não vai acompanhar 100%. Vai ser muito difícil você conseguir acompanhar como você poderia fazer por conta na sua empresa. E você fazer isso na sua empresa, no seu consultório, pode parecer que você está subindo muito o preço na sua cabeça, né? Mas o paciente ele vai encontrar os mesmos preços lá fora. Não vai ter ninguém bonzinho, né? Ele consegue ter uma percepção de valor melhor, né? Exato. Até porque quando o médico ele cobra mais, ele tem independente do público que ele está atendendo, né? Porque às vezes o médico ele tem uma utopia de que eu atendo no sertão da Bahia, minha cidade é muito pequena, mas eu não consigo cobrar o que vocês estão falando para cobrar. Mas quando ele começa a fazer isso, ele começa a ver que tem pessoas dispostas a pagar um pouco mais para ter uma qualidade melhor de atendimento, ali mesmo onde eles estão. Então é bem interessante isso, né? E na sua opinião, Evair, qual que é o impacto desse médico começar a se preparar para esses planos de se organizar financeiramente e se estruturar para uma aposentadoria mais cedo, mais jovem, quando ele entende que ele tem essa necessidade? Qual que é a importância dele começar cedo com isso? Ele vai conseguir potencializar muito o patrimônio que ele pode fazer. Então, não vai ser uma preocupação que ele vai ter no futuro, porque ele vai conseguir ter o patrimônio suficiente para garantir que, acima da inflação, ele vai conseguir manter o padrão de vida dele. E ao longo do tempo, por exemplo, um médico recém-formado, ele pode começar ganhando 15, 20 mil, né? Ele vai evoluindo na carreira, ele vai começar a ganhar mais. Então, esse plano de aposentadoria, provavelmente ele vai ser atualizado ao longo do tempo. Hoje ele acabou de se formar, tem um padrão de vida de 15. Daqui 5 anos ele se especializou, ele começou a empreender, tá ganhando 30, 40, 50, então o padrão de vida dele vai mudar. Então, no futuro, ele vai querer garantir outro padrão de vida. Então dá mais tempo de você fazer correções ao longo do caminho também. Além de ser mais fácil, porque você vai ter mais facilidade de construir patrimônio, você vai ter uma facilidade melhor para você corrigir o caminho, porque não é uma coisa que você escolhe e pronto, né? Dá para você ir ajustando ao longo do caminho. Bacana. Ô Evair, você acha que dá realmente para o médico viver tranquilamente no futuro? Mesmo talvez até parar de trabalhar, se ele se organizar corretamente? Sim. Na prática, você acredita mesmo nisso? Na prática, sim. Porque é uma questão de números mesmo, né? Se ele tem um padrão de 30 mil e ele tá
com um rendimento nos seus investimentos de 30 mil ou mais, de preferência até um pouco mais, por conta do que a gente estava falando da inflação, ele vai conseguir manter o padrão de vida se ele seguir o orçamento dele, né? Vamos fazer alguns exemplos práticos aqui? Por exemplo, esse cara que ganha 30 mil por mês, quanto que ele precisaria ter de dinheiro guardado para se aposentar lá na frente? Pensando numa rentabilidade no futuro de 4% ao ano, que seria uma rentabilidade bem conservadora, assim, considerando um desconto da inflação. É uma rentabilidade real, você diz. Isso. Só para explicar, a rentabilidade real é a rentabilidade total descontada da inflação, é o que sobra, né? Exatamente. Então, por exemplo, se a rentabilidade foi 12% no ano, a inflação deu 8%, sobrou 4% real ali. Essa é a rentabilidade que você está dizendo. De forma mais simples, né? Tá. Aí, você tendo 9 milhões de patrimônio, com uma rentabilidade dessa ao ano, você consegue esses 30 mil todo mês. Na tela ali da sua corretora, da sua previdência, enfim, vai estar rendendo até mais. Só que é por conta disso que você falou. Ele vai render 1%, né? Vai render os 90 mil ali. Então ele vai continuar crescendo para você não ter esse problema de a inflação acabar subindo mais que o seu patrimônio. Que, entrando um pouco nesse assunto, outro dia eu estava fazendo um estudo. Quanto tempo leva para uma pessoa acabar com o dinheiro dela se ela consumir toda a rentabilidade dela? Quanto que você viu lá? Chuta. Vamos lá. Toda a rentabilidade, acho que uns 5 anos, talvez. 10. A pessoa chegou assim, ela chegou lá com 65 anos, por exemplo, e juntou, ela precisa de 30 mil por mês, pensando em 1% ao mês, ela juntou 3 milhões. Então ela vai tirar todo mês 30 mil reais ali do dinheiro dela, certo? Certo. Em quanto tempo você acha que esse dinheiro zera? Cara, talvez uns 10 anos. 7. Ou seja, se ela fez a conta errada, como essa que eu tô dizendo, de 1% só, então ela precisa de 30 mil, ela tem 3 milhões, juntou uma bela grana, mas a rentabilidade dela agora vai ser consumida. Quando ela tem 72 anos, ela não tem mais dinheiro, cara. Daí vai ter que voltar a trabalhar, que é o único jeito. Mas imagina ela depois de 7 anos sem trabalhar na medicina que evolui todo ano 10 anos. 72 anos, parou com 65, cara? Né? É muito louco. Por isso que é importante a gente ter uma responsabilidade com esse cliente de alertá-lo sobre isso, né? Porque realmente é impactante. Vamos lá. E aí, pensando nesse médico que ele precisa juntar 9 milhões. É porque, às vezes, o médico que está nos ouvindo, ele acha assim, cara, eu tenho hoje 30 anos de idade, ou 35 anos de idade, ou 40 anos que seja, e eu pego esse tempo que eu tenho até completar 65 anos e divido pelo número de meses. Então, eu tenho 30 anos de idade, eu vou ter 35 anos de contribuição, né? Vão dar 420 meses. Ele, geralmente, a conta que ele faz é assim, eu pego 9 milhões e divido por 420. Aí já acha que é impossível, que é muito dinheiro. Porque é muito dinheiro mesmo. Exatamente. Ele vai ter que pagar ali, sei lá, faz a conta aí, Ana. 30, 40 mil por mês, vê quanto que dá. 9 milhões dividido por 420 meses, né? 35 420. anos. 420. Então, aí ele tá ganhando 30, 40 mil por mês, ele pega esses 21, ele fala assim, não, eu não consigo guardar 21 mil por mês para ter 9 milhões. Mas, agora vamos fazer a conta real. Você tem ideia quanto que dá? Cara, em 35 anos vai dar menos de 3 mil reais. Deixa eu fazer um cálculo aqui. Quase certeza. Eu calculei aqui com 0,90 ao mês, não é nem 1%. Então ele precisaria aqui de R$ 1.924,84 por mês durante 420 meses. Ou seja, em 35 anos, 9 milhões. Esse médico que tem 30 anos hoje, com uma rentabilidade de nem 1% ao mês, ele precisa guardar 1.925, arredondando. Menos do que o que ele paga para o INSS, às vezes. Exatamente. Inclusive se ele estiver pagando duplicidade, né? Às vezes o INSS. Exatamente. Por isso que ele precisa de um planejamento, né, cara? Então, em 35 anos, vamos fazer essa conta aqui só para eles entenderem, assim, você falou do prazo. Eu demoro 5 anos a mais para começar esse planejamento. Não vou começar agora. Então, ele tem 35 anos, ele tem 30 anos e tem 35 anos de prazo até chegar aos 65.
Ele tem que guardar quanto, você falou? 1925. 1.925 por mês nessa aposentadoria. Então, esse quarto pilar que a gente fala lá no Grupo Santinoni seria R$1.925 por mês. Ele juntaria 9 milhões até chegar lá, ok? Exatamente. Mas vamos pensar que ele não fez quando ele saiu da residência. Ele tá com 30 anos, ele vai, vou deixar isso para mais para frente. E aí ele começou com 35 anos de idade, ou seja, 30 anos de prazo. Faz essa conta aí. 30 anos de prazo são 360 meses. Para ter os mesmos 9 milhões. Ele ainda é novo, tem 35 anos só, mas ele deixou para fazer depois. Quanto que ele, em vez de 1.925, quanto que ele teria que guardar por mês? 360 meses, aí ele precisaria guardar 3.352. 3.352. Ou seja, quase o dobro. Quase o dobro. Só por conta de 5 anos. Mas ele ainda não fez isso e deixou para fazer com 40. Aí ele tem 25 anos de prazo. Quanto que ele precisaria guardar? São 300 meses. Aí seria 5.912. 5.912. Para ter o mesmo valor no final. Aí entra aquele ponto que a gente estava falando. Às vezes aquela viagem que você usou o dinheiro da aposentadoria, que você guardou 5 anos, vai custar muito mais caro lá na frente do que agora. Pois é. Então vamos supor que esse cara começou com 30 anos de idade, guardando R$1.925 por mês, e faz só 5 anos que ele está guardando esse dinheiro. Uhum. E aí ele decide ir para a lua de mel. Tem que pagar o casamento. Pagar o casamento. E ele pega esse dinheiro acumulado e antecipa para agora. Aí ele vai ter que reiniciar depois, em algum momento. Né? Porque agora ele já gastou o dinheiro. Então ele... É muito importante o médico ter essa compreensão, né, cara? Só pra gente... Isso porque você não pegou esse capital e jogou lá daqui 35 anos pra frente. Mas é isso que eu ia fazer. É isso que eu ia fazer. Daí ia dar muita diferença. Só pra gente entender, nessa conta aqui de 35 anos, quanto que ele efetivamente vai guardar em 35 anos? Ele tá pagando 1.925 por mês. Quanto que... Todos esses aí seriam 9 milhões. Não, ele vai chegar em 9 milhões com a rentabilidade. Isso. Mas quanto que efetivamente ele pagou desses 9 milhões? 1.925 vezes 420. Então ele pagou 808 mil. Então ele pagou 808, cara, olha isso. 500 mil. 808 mil reais e 500 é o que ele pagou. A diferença desse valor para os 9 milhões são juros compostos. São juros. Então faz uma conta aí, ó. 9 milhões menos 800 mil, vamos só arredondar para fazer conta exata. 9 milhões menos 800 mil dá 8 milhões e 200. 191 e 500. 8 milhões e 191 e 500. Divide isso por 420 meses. É como se ele tivesse ganhado 19.503 por mês, né? Se a gente for levar ali ao Se a gente pegar... Olha só isso. Por isso que eu falo que a diferença de rentabilidade é irrelevante, né? Porque se a gente pegar esse cara guardando esse dinheiro pelo prazo que ele está guardando, é como se a cada pagamento de R$1.925 ele estivesse ganhando 19.503 por mês. Exatamente. Mas ele só pode retirar esse ticket, esse prêmio, no final. Se ele tiver paciência. Se ele tiver a paciência. Se ele não tiver essa paciência, ele perde esse maior rendimento que ele poderia ter, que são os juros compostos nesse período. É muito interessante a gente entender essa conta aqui, pessoal. Porque isso daqui dá muita diferença na vida de um médico, né? Dá bastante diferença. Inclusive, os outros planos que a gente fez ali, ele vai ter bastante rentabilidade também. Sim, ele só perde um pouco ali Quer fazer essa conta só pra gente ver? No primeiro ele vai ter... potencial, né? Ele vai pagar 808 mil.
No segundo, ele vai pagar 3.352 vezes 360 meses, né? Vai dar quanto? 360, né? Uhum. Ele vai pagar 1.206.720. 1.206... Não, calma aí. Ele vai pagar 1.206.000, né? 303 mil. Não, 3.352 vezes 360. Isso, 1.206.720. 1.206.000, certo? E Isso. 5.912 vezes 300 meses. 1.773. 1.773. Ou seja, quanto mais ele demorar para tomar essa decisão, mais caro vai ficar esse investimento. Exatamente. Né? Menor vai ser a rentabilidade aqui que ele vai ter também. Porque ele vai ficar menos tempo com o dinheiro investido, né? Exatamente. Muito bem. Oi, Vair, você tem algum case que te marcou relacionado a isso, que você viu o médico se preparando ou não se preparando e tendo um impacto, ou se preparando e tendo que resgatar para alguma outra coisa que ele não se organizou? Você tem algum case que te marcou nessa sua trajetória? 5 anos já fazendo isso? Já teve alguns, viu, Felipe? O primeiro eu citei no começo do podcast agora, que é uma médica nova, que já está investindo mais ou menos esse valor aqui que a gente colocou de 35 anos, né, de 1925, porque ela tem bastante tempo. A ideia é conseguir investir até um pouco mais, né? Porque o padrão de vida dela provavelmente vai subir. Mas tem vários médicos que chegam, principalmente com problema com dívidas, que eles precisam sacar a previdência, às vezes previdência de fundo fechado, que a empresa pagava metade, mas essas aí às vezes nem tem como ele sacar, tá preso. E daí isso daí gera bastante frustração. Por quê? Porque ele estava fazendo esse investimento, só que todo o restante daquilo que a gente falou antes, o primeiro, o segundo, o terceiro pilar, não existia. Então ele precisou sacar, mas não por questão de desejo, mas para poder apagar um incêndio. Ele não estava organizado mesmo. Ele não estava organizado. Então isso daí acontece com uma frequência significativa. E tem um outro caso também. Isso daqui a gente está falando para ter uma renda vitalícia, que vai corrigindo ao longo da inflação. Pode ser que o doutor que está ouvindo aí no outro lado, né, no podcast, ele não tenha a intenção de ter uma renda vitalícia e nem deixar herança para ninguém. E ele queira planejar, por exemplo, uma aposentadoria com X anos de aposentadoria. Para receber durante um determinado tempo. Durante um determinado tempo. Isso daí fica muito mais fácil dele poder chegar nesse objetivo, porque ele tem que investir muito menos. Só que... Mas por quê? Em qual situação o médico ele não se programaria para receber vitaliciamente? Esse daí é um ponto interessante, porque olha, quando a gente vai estudar essas formas de aposentadoria, a primeira é a vitalícia, que é a mais conservadora que a gente está falando agora, a renda para sempre, o patrimônio é seu. A outra você vai consumindo o patrimônio até chegar no zero. Uhum. Só que isso daí eu tenho que adivinhar, ou pelo menos estipular, quando que você vai morrer. Porque se você continuar vivo e acabar o dinheiro... É muito louco isso, né? Porque dá para se fazer, claro, esse cálculo, né? Estimado com base no que o médico quiser, não com o que a gente tem expectativa de que ele vai morrer, né? Mas como existem várias formas, né, de aposentadoria, então tem a vitalícia com prazo mínimo garantido, tem a vitalícia com prazo mínimo garantido com acompanhamento de dependentes, né, com continuidade, tem a temporária, tem várias formas, né? Mas uma coisa que é importante, a gente sempre fala sobre isso, quem estrutura esses planos de aposentadoria, principalmente por planos de previdência privada, que são instrumentos eficientes demais para se fazer esse tipo de planejamento, eles precisam ter um entendimento do que efetivamente vai acontecer, né? Porque geralmente esse dinheiro, durante todo esse período de investimento aqui, então, por exemplo, durante os 35 anos, durante os 30 anos, ou o prazo que ele está guardando esse dinheiro, durante o tempo que ele está contribuindo, esse dinheiro é do médico. A partir do momento que ele escolhe começar a receber como uma renda de aposentadoria, ele deve esse dinheiro, se ele decidir que vai receber do
Em forma de benefício. Do fundo em forma de benefício, esse dinheiro deixa de ser dele e passa a ser do banco para garantir esses benefícios. A sugestão até que a gente sempre dá para os nossos clientes é que ele não faça isso, né? Ele use a rentabilidade do fundo, que ele mantenha esse dinheiro aplicado, mas que ele não deixe esse dinheiro vir como uma renda, como uma aposentadoria mesmo, que ele vai lá sacar todo mês. Porque senão ele fica refém, esse dinheiro deixa de ser dele. E isso é muito importante, porque muitos bancos acabam fazendo exatamente isso, né? Exato. O Banco do Brasil, inclusive a previdência privada, ela é muito, digamos, manchada por conta dessa história. Você muda, por exemplo, o plano econômico do país, muda a moeda, como é que você vai honrar um plano que foi feito no cruzado novo, enfim, em outra moeda? Como é que você faz isso daí? Então acaba que os fundos de previdência ficam com muita parte desse patrimônio, principalmente quando o cliente morre. Porque daí, às vezes, ele não planejou a sucessão, ou ele nem queria a sucessão, mas isso daí dá para ele fazer por conta, por um investimento, né, em CDB, em renda fixa, enfim, em ações. Só que me marcou esse caso específico de você esgotar o patrimônio, chegar a zero no último mês da sua aposentadoria, porque era um plano justamente porque a gente já tinha ali, no caso desse cliente, uma morte planejada já. Não, entendeu? E ela decidiu até que se ela não chegasse lá, ela ia para outro país para fazer eutanásia, né? Exato. Então assim, então assim, é um plano que eu não me sinto confortável em fazer para qualquer pessoa, porque pô, se eu errar o cálculo e o cara, né? Agora ali, beleza, é uma coisa 100% personalizada. É um nível de consciência que ela tem diferente e ela decidiu isso, né, cara? Então, enfim. Mas dá para se programar, né? Mas essa questão caso você que está nos ouvindo já tenha algum tipo de plano de previdência, é um instrumento muito importante, sim, de segurança jurídica, de eficiência tributária, de várias questões e principalmente de rentabilidade, tá? Porque existe uma utopia de que plano de previdência não rende, não tem boas opções de investimentos, mas tem. O que talvez está acontecendo no seu caso é que o seu plano é um plano antigo e esse plano não está mais atualizado e condizente com as necessidades. Então, sugiro que você busque uma ajuda para avaliar se esse fundo ainda é o fundo interessante para você. E também, se esse formato que ele está desenhado é o mais interessante para você, porque tem muitas nuances ali num plano de previdência, né? Parece simples, né? Mas de simples não tem nada. Inclusive, o plano de previdência é muito usado como uma forma de sucessão patrimonial, para ser feita a transferência de bens, né? É uma ferramenta, né? É uma ferramenta, exatamente. Muito interessante e inteligente, né? De fazer um planejamento sucessório, né? Quando fala de sucessão patrimonial, a primeira coisa que vem na cabeça de muitos médicos é holding, por exemplo. Mas tem uma gama ali, às vezes, de produtos financeiros que são muito mais baratos e simples. Muito mais eficientes uma simplicidade que vai resolver extrema o problema dele, entendeu? Então, essa questão da previdência privada, ela é muito interessante também. Tem realmente essa estigma aí. Só que tem um ponto também que é muito popular. Às vezes a pessoa quer fazer uma previdência privada para ter desconto no imposto de renda só. Isso daí, inclusive, a própria... Cara, tem todo um preconceito com relação a isso. A própria Planejar, que é a instituição hoje, que ela não regulamenta, mas é boas práticas do planejamento, né? Ela fala bastante do PGBL, que ele dá esse desconto lá no imposto de renda completo. Mas aí a gente tem alguns pontos que a gente precisa analisar, né? Primeiro, às vezes você nem faz a declaração completa, então você não vai usar. Pois é. Aí ele está pagando uma coisa que ele não vai ter o benefício. Ele não vai ter o principal benefício. E o segundo ponto é que a tributação desse PGBL, ele não vai ser sobre o lucro, ele vai ser sobre o total que você tem lá investido. Então, isso daí pode gerar uma frustração na hora de você sacar, tão grande que você fala, pô, mas eu paguei mais imposto do que eu tive de rendimento. Isso que queima às vezes o plano, né, de previdência. Exatamente. Mas você sabia que tem um ponto adicional a esses fatores aí relacionados a essa questão do PGBL? O modelo de tributação, o regressivo progressivo? Não só. Isso daí é uma regra, né? A gente pode escolher e tal, mas a gente pode fazer uma boa opção para o cliente nesse caso. Mas assim, existe um ponto adicional. Porque a Planejar fala sobre esse benefício do desconto e realmente tem um benefício para ser eficiente tributariamente, dele ter um abatimento fiscal. Mas
esse abatimento fiscal, ele é na forma de um desconto no que ele iria pagar. Então, ele tem ali até, por exemplo, se ele ia pagar 30 mil de impostos, ele vai pagar 20 só. Ele vai ter um desconto, certo? Um exemplo, eu estou fazendo um exemplo só para... Ilustrativo. Esses 10 mil reais que eu tive de desconto, eu deveria ter pago de imposto, mas pelo meu plano eu tive de desconto. Se eu não usar esse dinheiro hoje e pagar um investimento com ele, não compensa eu ter esse desconto. Porque você vai pagar ele lá na frente de qualquer jeito, né? Exatamente. Vai ficar mais caro, inclusive. Você só adia o seu imposto de renda. É muito louco como as pessoas não entendem algumas coisas tão efetivas nesses planos de previdência. É muito efetivo, né? A questão do desconto, ele tem realmente na prática, mas se ele já ia pagar isso pro governo, por que ele não paga para ele mesmo? Exatamente. E aí sim, esse dinheiro acumulado no longo prazo compensa esse desconto. Daí ele ganha o tempo desse dinheiro rentabilizando. Exatamente. E o interessante é que daí a gente acabou de falar que transformar a previdência em benefício não é tão legal. Só que se a pessoa tem um PGBL estratégico dentro do orçamento, só para ter esse desconto, aproveitar ali esse fluxo de caixa a mais para investir, chega lá na frente, ele tem lá 1 milhão em PGBL que ele acumulou. Esse 1 milhão, às vezes até vale a pena ele transformar em benefício do que sacar tudo de uma vez. Porque daí ele pode escolher uma tabela progressiva ou regressiva para ele ter nesses débitos, né? Só que vai ser mês a mês, ele vai pagar ali um imposto de renda mês a mês. Vai perceber praticamente. E ele vai ter uma renda extra, digamos assim. E o plano, ele pode, uma pessoa só, ela pode ter vários tipos de plano? Então, depende de como ela configurar na hora que ela fizer o plano dela, entendeu? Então, assim, ela tem algumas opções que ela pode escolher na hora de fazer o plano dela. Tem renda vitalícia, tem renda... Não, eu digo assim, a pessoa que decidiu fazer um PGBL para ter o desconto, ele pode também ter um VGBL? Pode, ele pode fazer um outro plano de previdência paralelo para outro objetivo. Dificilmente os dois vão atender a mesma finalidade. Não, são complementares, né? Para complementar, ele pode fazer vários Vamos supor que essa pessoa que tem que pagar 1.925 aqui, ela fez os cálculos e ela poderia pagar 925 para ter o desconto, aí faria um PGBL, e os outros 1.000 ela faria num VGBL. Isso, para poder fazer parte da estratégia de aposentadoria. Né? Exatamente. No PGBL ele tem um teto até onde ele tem os 27,5% de desconto, né? No PGBL. Isso, ele vai ter até 12% da renda bruta dele. Da renda bruta anual. Exatamente. Então ele tem esse teto. O que passar disso, ele vai pagar o imposto total, mas não vai ter o benefício. Então ele pode complementar isso num outro tipo de investimento. Aí esse PGBL ele tem que ser muito estratégico, porque daí ele tem que usar esse desconto de forma inteligente, como você pontuou, e também não é ilimitado. Por exemplo, tem despesas lá no imposto de renda que é ilimitado. Saúde, por exemplo. Mas PGBL não. PGBL tem esse limite aí, tem esse teto que você pode usar. Sim. Né? Cara, muito legal o bate-papo. Ivar, muita gente fala, né, em estrutura, deixar legado, né, pensar em estrutura de investimentos e tal. Mas poucos, na prática, têm uma estratégia para que isso realmente aconteça. Na sua opinião, esses tipos de planos que a gente está falando, poderia ser considerado uma estratégia para isso? Sim, esse plano que a gente acabou de fazer os cálculos aqui, por exemplo, esses 9 milhões, ele não vai deixar de existir. Na verdade, ele vai aumentando, porque você vai tirando a sua rentabilidade ali um pouco menos do que o total. Você vai tirar, digamos assim, o que seria a parte um pouquinho acima da inflação. Por exemplo, você tem 1% ao mês, só que você está retirando menos de 1% da rentabilidade. Você está tirando 0,3%. Então, por exemplo, esses 9 milhões daqui a 10 anos, você vai ter bem mais de 9 milhões. E se você quiser sacar tudo, como o patrimônio é seu, a gente, no geral, a gente não recomenda transformar em benefício, e sim manter como seu patrimônio. Você pode gastar tudo, se você quiser comprar alguma coisa, uma fazenda, um imóvel, ou você passar para os seus descendentes, né? E aí entra esse ponto da previdência, que ela, como um planejamento sucessório, de você fazer essa transferência de bens, ela tem algumas vantagens, né? Que em alguns estados, às vezes, dá algum problema, né? Mas na maioria já é consenso, né? Até por questão da legislação, de não entrar no inventário. Então,
Provavelmente, muitas pessoas que estão ouvindo a gente hoje já teve que pagar inventário, advogado, o imposto do inventário que é bem alto, então ali vai poder ter um suporte. Um benefício. Um benefício também nessa questão, né? Muito legal. Muito bem, cara. E se você pudesse, só pra gente encerrar esse assunto hoje, se você pudesse deixar um recado para esse médico que está se estruturando, se organizando, está pelejando ali para fazer as coisas acontecerem, se organizando financeiramente, qual seria a sua sugestão? Cara, a primeira coisa, não é tão difícil que você não conseguiria fazer e que você também não precisa fazer sozinho. Você pode contar com a ajuda. O Grupo Santinoni existe justamente por conta disso, mas estrutura primeiro ali o seu orçamento, consegue garantir as suas contas do mês, organiza seus objetivos de curto e médio prazo, que você vai conseguir atingir o de longo prazo tendo paciência. Seria esse recado. Muito bem, muito bem. Quero agradecer, Evair, pela presença, pelo bate-papo. Rapaz, como foi proveitoso, viu, esse bate-papo. E profundo também, né? Porque elucidar algumas questões relacionadas à estrutura financeira de longo prazo não é tão simples quanto parece, mas é extremamente estratégico para que esses médicos consigam manter, né, essa estrutura financeira que eles estão construindo e possam usufruí-la, né, até o final da sua vida, né? Principalmente no melhor momento ali, que vai ser quando ele puder usufruir por mais tempo, né, dessa estrutura que eles estão construindo. Então, é um prazer poder fazer parte disso, viu? E eu queria deixar um recado aqui para você que realmente tem acompanhado a gente aqui. Nós estamos nos esforçando muito para trazer um conteúdo de valor para você. E eu quero agradecer ao nosso patrocinador, que é o Grupo Santinoni. Vou deixar um QR Code aqui na tela. Nós vamos fazer uma Masterclass gratuita esse mês e eu queria muito contar com a sua presença, onde nós vamos falar um pouco melhor como você pode se organizar financeiramente, como que você pode entender essas didáticas aqui que o Evair comentou, inclusive pensando em longo prazo, em investimentos, como que você pode equacionar a sua vida financeira atual, atingindo seus objetivos, tendo a vida que você merece, mas sem deixar de se planejar para esse futuro. Então, eu vou deixar o link dessa Masterclass aqui. Se inscreve para você não perder, porque realmente vai ser muito diferente do que você está acostumado aí de ouvir por aí. Vai ser um prazer ter você por lá. E não deixe de mandar esse podcast para alguém que você conheça e que pode se beneficiar desse conteúdo também, tá bom? Obrigado mais uma vez, Evair. Vai ser um prazer a gente voltar a falar desse assunto outras vezes. Obrigado pelo trabalho que você vem fazendo lá, né? E obrigado a você pela presença aqui. E até mais. Tchau.